Bom dia! Seja bem-vindo à nossa primeira atividade do segundo dia do Conema Nordeste. Você está prestes a assistir à palestra gravada da professora Laedna Neiva, que busca traçar conceitos gerais acerca de materiais cerâmicos avançados, destacando especialmente as suas aplicações. A professora Laedna possui graduação em Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de Campina Grande, mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de Campina Grande e doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de Campina Grande. Atualmente é professora adjunta da Universidade Federal do Cariri, UFCA, campus Juazeiro do Norte, Ceará. Agradecemos a sua presença, te vejo em breve. Até mais. Olá, tudo bem com vocês? Bom dia para todos. Meu nome é Laedna e eu quero começar essa minha fala agradecendo o convite que eu recebi para estar aqui presente neste evento que chama Conema. Eu acho que é o primeiro Conema, né? Não tenho certeza, mas eu acho que é o primeiro Conema e foi um prazer muito grande para mim receber, né, recebi o convite de forma, né, uma honra, e estou aqui com muito prazer. E, então, eu fui convidada para estar aqui com vocês e para conversar um pouco sobre cerâmicas avançadas. E para intermediar essa nossa conversa, eu preparei uma sequência de slides que vai nos servir de roteiro, até para que eu não me perca ao longo da nossa conversa, né, para que a gente consiga seguir uma linha lógica, né? Eu preparei uma sequência de slides, ok? Então, essa nossa conversa sobre cerâmicas avançadas, ela tem o seguinte título: Cerâmicas avançadas, conceitos fundamentais e aplicações. Então, deixa eu ver aqui. Então, pessoal, eu gostaria de começar essa apresentação me apresentando formalmente, né? Então, meu nome é Laedna Souto Neiva, eu sou graduada em Engenharia de Materiais. A minha pós-graduação completa, isso inclui mestrado, doutorado e pós-doutorado, foram todos construídos em programas de Ciência e Engenharia de Materiais. E a minha pós-graduação completa, ela foi realizada na Universidade Federal de Campina Grande. E atualmente, a título de atuação profissional, eu sou professora adjunta do curso de Engenharia de Materiais da Universidade Federal do Cariri, no campus de Juazeiro do Norte, ok? Está aqui o meu contato para, né, se alguém quiser entrar em contato, mandar um e-mail para a gente, né, conversar, fique à vontade. Então, pessoal, eu gostaria de começar essa nossa conversa com essa pergunta de partida. O que é uma cerâmica? Eu acho que até as pessoas ficaram até assustadas, né? Nossa, ela vai falar de cerâmicas avançadas e colocou um monte de cerâmica vermelha. Mas foi de propósito, viu, minha gente? Eu gostaria de começar essa nossa conversa com essa pergunta de partida. O que é uma cerâmica? E, honestamente falando, eu confesso para vocês que eu não consigo falar de cerâmicas avançadas sem antes fazer uma introdução mínima que seja sobre materiais cerâmicos no geral. Então, nós vamos fazer agora uma introdução genérica sobre materiais cerâmicos, e à medida que nossa conversa for evoluindo, a gente vai direcionando o nosso entendimento para as cerâmicas avançadas. Pode ser assim? Então tá, né? Então fica combinado, né? Então vamos lá. O que é uma cerâmica? Então, pessoal, se a gente for pesquisar a etimologia, o que é a etimologia? É a origem, de onde vem, né? Se a gente for pesquisar a etimologia da palavra cerâmica, nós vamos descobrir que a palavra cerâmica vem do grego keramikos ou keramos. Então, eu já vi das duas formas em livros diferentes. E, enfim, não faz diferença. E, enfim, a gente percebe que a palavra cerâmica vem do grego, né, keramikos, que significa literalmente coisa queimada, ou coisa que precisou passar por uma queima antes de estar pronta para o uso. Obviamente que esse entendimento de coisa queimada ela remonta dos primórdios da produção
dos materiais cerâmicos que vêm de uma época muito distante, uma vez que há registros históricos do uso de materiais cerâmicos com data de 20 mil anos antes da era cristã. Isso mesmo, 20 mil anos antes da era cristã. Então já há registros, né, históricos com essa data. Então, assim, a gente pode perceber que os materiais cerâmicos não são materiais recentes, não são materiais que são desconhecidos na história da humanidade. Muito pelo contrário, né? Então, assim, há muitos e muitos séculos, muitos, dezenas de séculos, que são materiais que a humanidade vem já fazendo uso, vem, né, lançando mão em seu benefício. Ok? Então, pessoal, só que ao longo dos séculos, né, assim, tipo assim, graças à evolução da ciência, graças à modernização dos mecanismos industriais, as peças cerâmicas ou os artefatos cerâmicos, se você preferir, eles foram sendo beneficiados ao longo do passar dos anos, à medida que a ciência foi evoluindo, que a indústria foi se modernizando. Os materiais cerâmicos eles foram sendo beneficiados com cores, texturas, características diferentes, o que lhes garantiram um número quase incontável de possibilidades de aplicações, quase incontável. Hoje em dia a gente vê materiais, peças cerâmicas em aplicações que há 100 anos atrás seria inimaginável, há 50 anos atrás. Então, hoje em dia, os materiais cerâmicos são muito versáteis no que se refere às possibilidades de aplicação. Ok? E isso a gente agradece à evolução da ciência, dos materiais, principalmente, né? Então, aqui nós podemos ver peças cerâmicas usadas para revestimento de piso e parede, né, com cores variadas, texturas, características, enfim. E hoje em dia os materiais cerâmicos estão em tudo, né? Eles são utilizados como utensílios domésticos, como louça sanitária, como peças de decoração, enfim, e isso foi se consolidando ao longo do tempo, tá? Eu estou contando uma historinha, né? Todo mundo está percebendo. Como que a gente poderia definir materiais cerâmicos? Segundo Kingery, que é considerado o pai da engenharia cerâmica, segundo Kingery, uma definição adequada para materiais cerâmicos seria a seguinte: entenda-se por materiais cerâmicos a arte e a ciência de manufaturar estruturas sólidas a partir da ação do calor, a queima, né? A partir da ação do calor sobre matérias-primas terrosas. Ok. Então a gente vê aí que o Kingery, que é considerado pela ciência dos materiais, né, como o pai da engenharia cerâmica, ele definiu materiais cerâmicos assim: é a arte de você construir estruturas sólidas que passou por uma ação de calor usando matéria-prima terrosa. Obviamente que essa definição ela é muito limitada, ela não está atualizada, né? E que ela está muito amarrada àquele conceito ainda de cerâmica vermelha, do barro, etc, etc. Aí, o que foi que aconteceu? Com o passar do tempo, né, precisamente na segunda metade do século XX, novos materiais cerâmicos foram surgindo, né, no mercado. E esses novos materiais cerâmicos que foram surgindo, eles já não se encaixavam tão bem naquela definição lá do Kingery, de matéria-prima terrosa, que precisa de uma queima. Porque, por exemplo, esses novos materiais cerâmicos que foram surgindo, alguns deles, né, que é o caso do cimento e do gesso, que estão aqui ilustrados, esses novos materiais, eles não tinham a necessidade de passar por uma queima para adquirir as propriedades mecânicas necessárias para a sua utilização. Né? A gente sabe que o cimento ele tem a sua cura na temperatura ambiente, assim como o gesso, né? Então, com o passar do tempo, foram surgindo materiais que já não se encaixavam tão bem naquela definição inicial do Kingery.
Beleza, daí a ciência percebeu que havia necessidade de atualizar a definição de materiais cerâmicos. Daí, os autores Richardson e Lee, eles catalogaram na ciência, eles registraram, né, no seu livro. Lembrando que todas essas referências que eu estou usando, elas estão listadas por extenso no final da apresentação, para quem tiver interesse de buscar mais informações, né, buscar esses livros e tal, ok? Daí, Richardson e Lee viram a necessidade de registrar em seu livro. Claro que essa edição 2018 já é uma edição mais recente, né, mas a primeira edição, né, não é tão recente assim. E esse é o livro que eu tenho deles, mas enfim. A primeira edição é de, acho que da década de 90, né, provavelmente. E eles viram a necessidade de registrar a seguinte definição na ciência, que é uma definição mais atualizada, mais abrangente, que abrange um número maior de materiais, quando comparada com aquela definição mais limitada lá do Kingery. Tá? Então, segundo Richardson e Lee, entenda-se por materiais cerâmicos a arte ou a ciência de manufaturar estruturas sólidas cujas composições são essencialmente constituídas por substâncias inorgânicas não metálicas. A gente poderia compreender essa definição do Richardson e do Lee de uma forma bem mais informal, né? Bem mais coloquial, né? Da seguinte forma, a gente poderia usar essa mesma definição do Richardson e do Lee usando as seguintes palavras. Entenda-se por materiais cerâmicos estruturas sólidas constituídas pela união de íons, né, de cargas opostas, ou seja, cátions e ânions, que formam estruturas mista, iônica covalente. Ou seja, entenda-se por materiais cerâmicos toda e qualquer estrutura sólida formada pela união de metais com não metais, que forme uma estrutura de caráter misto, iônico e covalente. Algumas cerâmicas têm estruturas mais iônicas, outras mais covalentes, outras meio a meio, mas enfim, todas têm caráter misto. Não existe cerâmica 100% iônica nem 100% covalente, tá? Então, seria isso. E, via de regra, essas estruturas inorgânicas formadas por elementos metálicos e não metálicos, né, cátions e ânions, elas vão formar estruturas que se apresentam para a gente como um óxido metálico, ou como um carbeto metálico, ou como um nitreto metálico. Obviamente, em sua grande maioria, são essas três opções: óxidos, carbetos e nitretos. Mas a gente poderia incluir nesse grupo os sulfetos, os iodetos, os cloretos, os boretos, enfim, qualquer estrutura formada pela união de metais e não metais que forme uma estrutura com caráter de ligações mistas e iônico covalente, pode ser uma estrutura cerâmica, independente de ter passado por uma queima ou não. Ok, classificação de materiais cerâmicos. Pessoal, a grosso modo, assim, muito a grosso modo, a gente pode classificar ou agrupar os materiais cerâmicos em dois grandes grupos, quais sejam cerâmicas tradicionais e cerâmicas avançadas. E, nesse ponto, eu preciso fazer o seguinte comentário, que, assim, aqui não existe essa coisa de qual grupo é mais importante, qual tem mais importância para a ciência, qual é o mais importante. Os dois grupos são igualmente importantes. Eu já presenciei esse tipo de discussão, de competição, tipo quase um fla-flu, mas eu não concordo. Eu penso que tanto as cerâmicas o grupo das cerâmicas tradicionais tem a mesma importância do grupo das cerâmicas avançadas, tanto a nível científico, como a nível industrial, como a nível econômico, como a nível comercial. A questão é tão somente a aplicação final, né? Se você precisa de uma cerâmica tradicional, não faz sentido você cogitar cerâmicas avançadas e vice-versa, né? A questão maior não é qual é mais importante, qual é menos importante. Ambas têm a mesma importância para a ciência. A questão é que cada uma na sua área de aplicação, né? Tipo assim, cada um no seu quadrado. Ok, feita essa pequena introdução sobre a classificação, eu gostaria de deixar muito claro, pessoal, que a gente precisa entender agora, assim, a nossa conversa ela vai começar a se direcionar agora para as cerâmicas avançadas, tá? E a gente precisa entender, nesse momento, qual é a
diferença, qual é a principal diferença que existe entre uma cerâmica tradicional e uma cerâmica avançada? Basicamente, tipo assim, qual é a diferença entre esses dois grupos? A diferença é basicamente, ou a diferença está basicamente no grau de pureza da matéria-prima que foi utilizada como insumo para a manufatura da peça ou artefato cerâmico final. Não sei se ficou claro. Acho que é bom repetir, né? Então, é isso. Assim, basicamente, a diferença está tão somente no grau de pureza, né, no grau de pureza da matéria-prima que foi utilizada como insumo para a confecção da peça final. Via de regra, as peças ou artefatos cerâmicos que são incluídos, que são encaixados no grupo das cerâmicas tradicionais, são peças que foram desenvolvidas, que foram manufaturadas para aplicações finais que não exigem uma composição específica da peça. Não exige. Basicamente, exemplo, né, tijolos, telhas, enfim, exemplos, né? Poderia dar muitos exemplos, tá? Cerâmica para revestimento de piso e parede, aquela parte, o substrato, né, da cerâmica para revestimento de piso. Então, assim, enfim, as peças que são consideradas próprias ou pertencentes, melhor dizendo, pertencentes ao grupo das cerâmicas tradicionais, são peças cerâmicas que foram desenvolvidas, foram projetadas, manufaturadas industrialmente para aplicação, para aplicações que a essência daquela aplicação não demanda, não exige, não requer uma peça com uma composição muito definida, muito estritamente definida, tá? Não exige. Por essa razão é que as peças ou artefatos cerâmicos tradicionais são constituídos por matérias-primas extraídas da crosta terrestre ou da natureza. Ok? Basicamente é isso. Já as peças ou artefatos cerâmicos que são incluídos, que são considerados pertencentes ao grupo das cerâmicas avançadas, são peças que são projetadas, né, que são manufaturadas para aplicações que exigem. A aplicação exige um material com uma composição muito específica, muito definida. Tá? Tipo assim, eu preciso de um óxido de alumínio. Então tem que ser isso, tá? 100% puro. Não pode ter nenhum átomo diferente, não pode ter nenhum átomo de cobre. Um exemplo, né? Então eu preciso de um óxido de cério dopado com 0,4 mol de ítrio. Dificilmente você vai encontrar na crosta terrestre uma composição tão específica assim. Então, na verdade, quem vai definir a composição, quem vai definir a composição do insumo cerâmico é a aplicação final. Tá? Então, é por essa razão que a gente diz que as peças cerâmicas que são consideradas pertencentes ao grupo das cerâmicas avançadas são peças que são materiais constituídos em laboratório, não sei o quê. Por isso, porque normalmente as cerâmicas avançadas são produzidas para aplicações que exigem um material com composição específica. Composição específica é essa que você dificilmente, para não dizer impossivelmente, você dificilmente vai encontrar na crosta terrestre. Então, se você precisa de um material com essa composição, então você vai ter que sintetizar. Tudo bem? Antes da gente passar para as cerâmicas avançadas propriamente dito, eu preciso fazer mais um adendo aqui. É o seguinte, pessoal, a gente se acostumou a ouvir que cerâmicas avançadas são aquelas cerâmicas que são cerâmicas produzidas em laboratório, cerâmicas 100% produzidas em laboratório. E não é apenas isso. Na maioria dos casos, sim. Tá? Cerâmicas avançadas são cerâmicas que foram na maioria dos casos, são cerâmicas que foram produzidas em laboratório. Mas é muito importante que a gente amplie essa nossa compreensão e perceba que é possível produzir uma cerâmica considerada avançada a partir de uma matéria-prima ou a partir de um insumo que foi extraído da crosta terrestre. É possível. Tipo assim, você usa como insumo inicial uma matéria-prima extraída da crosta terrestre,
submete ele a um processo de purificação, de transformação, de tal e tal, a fim de produzir um outro insumo, uma matéria-prima com composição específica. É possível, tá? Então, eu fiz questão de fazer esse tipo de adendo para que a gente quebre esse paradigma, que eu já ouvi muitas vezes. Não, cerâmica não, isso aí não é cerâmica avançada não, porque vem do minério X, não é. Tem que só é cerâmica avançada se for produzida 100% em laboratório. E não, pessoal, isso é um paradigma que precisa ser melhorado, né? Precisa ser quebrado. A gente tem que entender que, sim, as cerâmicas avançadas ela tem esse caráter de produção em laboratório, mas é possível que você obtenha essas cerâmicas avançadas ou com composição específica a partir do beneficiamento de matérias-primas consideradas tradicionais ou extraídas da crosta terrestre. Eu trouxe alguns exemplos para mostrar que eu estou falando sério. Vamos lá. Um exemplo de uma transformação de um minério em matéria-prima de composição específica seria o processo Bayer, né? Que eu acredito que 100% de quem está assistindo aqui sabe, né? Conhece, né? O famosíssimo processo industrial de digestão alcalina do minério bauxita. Correto? Então, esse é um processo que transforma um minério que pode vir contaminado com elementos X, Y ou Z, né? Depende da formação geológica, de onde ele foi extraído, enfim, nem vou entrar no mérito da questão, né? Porque isso é óbvio, né? Então, assim, você consegue transformar um minério, ou seja, um insumo cerâmico extraído da crosta terrestre em uma matéria-prima de composição específica, né? Que é a alumina. A alumina é o carro-chefe, talvez seja, né, a matéria-prima mais conhecida, mais importante do grupo das cerâmicas refratárias. Obviamente que existem matérias-primas cerâmicas com caráter de refratariedade muito maior do que a alumina, mas eu, particularmente, quando alguém fala em cerâmica refratária, a primeira coisa que me vem à cabeça é a alumina. Então, ela é uma matéria-prima muito importante, né, muito conhecida e tal. E é isso. Então, esse foi o primeiro exemplo que eu trouxe para mostrar que é possível você converter uma matéria-prima tradicional, né, extraída da crosta terrestre, a uma matéria-prima de composição específica ou de composição específica ou avançada. Uma coisa muito importante que fique claro, pessoal, atenção, a alumina que você obtém como produto do processo Bayer não é uma alumina 100% pura, como seria a alumina que você sintetizaria 100% em laboratório. Não é. Porém, é uma alumina. E dependendo da aplicação final, pode ser muito viável. Um outro exemplo seria a produção da zircônia a partir do minério silicato de zircônio. Tá? O minério silicato de zircônio, ele é conhecido como zirconita, também muito conhecido como zircão, tá? E ele tem muitas jazidas aqui no Brasil, tá? De zirconita. É o minério mais utilizado como insumo para a produção de zircônia, tá? Então, para se converter zirconita em zircônia, você submete a zirconita a um processo de digestão ácida com ácido sulfúrico. E você vai obter uma zircônia com pureza máxima, na melhor das hipóteses, de 99,95%. Obviamente que esse é uma pureza bem expressiva, que eu não sei se chega não, porque assim, vai depender dos contaminantes acessórios que esse minério zirconita trará consigo, né? E é isso, e só mais uma vez vou repetir, a zircônia que você obtém como produto desse processo de digestão ácida da zirconita não é uma zircônia 100% pura, como seria uma zircônia produzida 100% em laboratório. Mas é possível obter, dependendo da aplicação final, pode ser extremamente viável, tá? Tanto tecnicamente como economicamente, né? É mais barato produzir assim do que produzir 100% em laboratório. Quando você produz 100% em laboratório, você vai ter um material 100% com a composição que você deseja. É isso, tá?
Mais um exemplo bem rápido aqui, para a gente entrar na parte de cerâmicas avançadas, é a produção de carpeto de silício a partir da sílica. Nesse caso, é um processo bem simples, até rudimentar, na indústria eles fundem junto, né, no cadinho, funde sílica com coque do petróleo e o produto é um carbeto de silício. E é isso. Coque do petróleo, para quem não conhece, é aquele resíduo sólido que é o rejeito dos polos industriais petroquímicos, tá? Ou seja, é o rejeito, é o que sobrou, é o resíduo, é o lixo dos processos de refino do petróleo, tá? Seria o rejeito, porém, é um insumo de grande valor para as indústrias siderúrgicas, tanto para a carbonatação de aço, como para a produção de cerâmicas avançadas. Para encerrar nessa parte, eu acho que já ficou claro que é possível produzir cerâmicas, insumos cerâmicos de composição específicas a partir do uso de cerâmicas naturais, né? Ou cerâmicas extraídas da crosta terrestre. O nosso último exemplo seria a produção do nitrito de silício a partir da sílica. Mais uma vez, se funde sílica com coque do petróleo, funde os dois juntos em alto forno, né? Só que nesse caso tem que ser sob a ação de uma atmosfera nitretante, tá? Tem que ser. E é isso, tá? E aí você vai obter um nitrito de silício provavelmente contaminado com carbono por causa do coque do petróleo. Ou seja, não é um nitrito de silício 100% puro, como seria se você tivesse sintetizado, né, 100% em laboratório. Beleza? Acho que ficou claro, né, pessoal? Agora nós vamos falar sobre as sínteses químicas, tá? Que eu acho que é o que todo mundo está mais interessado em saber, né? Eu tinha esquecido que a gente tem uma definiçãozinha aqui de materiais cerâmicos avançados. Ok, pessoal, a gente já entendeu o que é um material cerâmico, a diferença entre cerâmica tradicional e cerâmica avançada, né? Então, eu acho, agora o nosso assunto ele estará de agora em diante 100% direcionado para a seara das cerâmicas avançadas. Então, veja só, de acordo com a ciência, de acordo com a literatura, a definição formal para cerâmicas avançadas é a seguinte: entenda-se por cerâmicas avançadas uma variedade ou um tipo ou uma ramificação dos materiais cerâmicos que não precisam ser necessariamente derivados da crosta terrestre. Não precisam ser. Pode ser, mas também pode não ser. Não precisa ser necessariamente derivados da crosta terrestre, podendo ser sintetizados totalmente dentro de laboratórios graças ao aprofundamento dos conhecimentos da ciência dos materiais. Ok, agora sim, a gente vai entrar na parte das técnicas, né, de síntese, né, de cerâmicas avançadas. Então, pessoal, olha só, existem muitos métodos de síntese que são chamados de métodos químicos, existem os métodos físicos também, tá? E existem métodos que são uma mistura de químicos e físicos. Os mais usados são os métodos químicos, tá? São os que dão os melhores resultados. E acreditem, assim, veja, eu consegui aqui elencar 12 métodos, correto? 12 métodos, mas assim, acredite, existem mais de 30 métodos. Mais de 30, assim. Eu coloquei esses 12 porque, assim, foram os 12 métodos que eu mais vi sendo relatado nos artigos que eu li nos últimos dias, tá? Eu li vários artigos para montar essa apresentação, para trazer uma coisa mais atualizada, né? E, de acordo com os artigos que eu li, eu vi que esses 12 métodos são os mais usados, são os mais populares dentro da comunidade científica que faz uso desse tipo de prática, né? Que pratica síntese de materiais cerâmicos avançados. Tá? Mas, enfim, como eu falei, não pode passar pela cabeça de vocês que esses são os únicos métodos. Existem mais de 30 métodos. Esses são os mais populares, os mais usados, os mais relatados na literatura.
Tudo bem? Ok. É também importante que se diga, pessoal, que muitos desses métodos que nós estamos lendo aqui, elencados nesse slide, é muito importante que se diga que muitos destes métodos, eles são variações uns dos outros, são variações. Quando você vai ler a metodologia dos artigos científicos que falam, né, do uso desses métodos, quando você vai ler, você vê que os métodos têm muita semelhança. Tipo assim, o que muda de um para o outro é uma etapa, outra etapa, mas assim, basicamente são bem parecidos, assim, a grosso modo, tá? Ou seja, por que são parecidos? Porque eles são, na verdade, eles são variações uns dos outros. Exemplo, eu pego um método que eu encontrei na internet, em um artigo científico importante, né? Eu vejo lá um método, aí eu percebo que aquele método me interessa, mas aí eu percebo que aquele método não se adequa à realidade do meu laboratório. E aí eu faço algumas adaptações, eu troco essa etapa por outra parecida, e faço algumas adaptações, e aí faço uma patente com outro nome. Então, eu já trouxe para a ciência um novo método. Então, é isso. Então, na verdade, esses métodos, eles são variações uns dos outros por isso, porque eles são realmente parecidos, tá? Eu destaquei esses 3 primeiros, pessoal, veja só, eu destaquei esses 3 primeiros métodos porque são os métodos que eu conheço, são os métodos que eu já trabalhei. Desses 12 métodos que estão elencados, de forma muito sincera, eu preciso ser sincera, né, aqui. De forma muito sincera, eu só fiz uso desses 3 primeiros. São os métodos que eu tenho know-how, que eu trabalhei, que eu realmente fiz uso, tá? Então, eu vou falar de forma breve sobre cada um, só para que fique aquela noção, tipo assim, como é uma síntese química de um material cerâmico? Como é? Talvez, não sei, talvez todos que estão nos assistindo sejam muito conhecedores, sejam grandes conhecedores de síntese e talvez digam, não, mas a gente já sabe. Mas talvez tenha algum aluno, né, que está no comecinho do curso e que não tem ideia de como seria uma síntese de cerâmica avançada por método químico. Então, assim, eu vou comentar brevemente um pouquinho sobre cada um desses 3 primeiros métodos. Tudo bem? Então, vamos começar com o método da reação de combustão. Vamos lá? Método da reação de combustão. Então, pessoal, esse método, ele é considerado um método muito rápido, prático, eficaz e barato. Há quem diga que esse é o método queridinho da indústria, justamente por ele ser muito rápido e barato, né? A indústria gosta de coisa rápida e barata, né? Então, e que traga lucro, né? Então, assim, por ele ser um método muito rápido, prático e economicamente viável, há quem diga, né, os grandes especialistas sobre cerâmica avançada dizem que ele é um método queridinho da indústria. Todavia, ele tem as suas limitações, como, por exemplo, deixar resquícios de contaminação do combustível no produto final. Isso é uma limitação. Isso é muito ruim. Eu falo por experiência própria. Eu tive problema com alguns catalisadores que eu sintetizei por essa técnica, porque o catalisador ficava contaminado com carbono, porque eu usava, né, ureia como combustível. Mas se a aplicação final se a sua aplicação final não tem problema com carbono ou com outro tipo de resquício de outro combustível, é um excelente método. Vou falar mais ou menos como que esse método ele é realizado, tá? Só para ficar aquela ideia no ar, assim, né, de como seria, do que seria, tá? Então, o primeiro passo para você realizar uma síntese de material cerâmico pelo método da reação de combustão, o primeiro passo é você preparar uma solução aquosa contendo os íons metálicos que você vai precisar. Quem são os íons metálicos que você vai precisar? São os íons metálicos constituintes da fórmula estrutural que você está querendo produzir. Um exemplo, você quer produzir alumina, então você precisa de cátions de alumínio, óbvio. Você quer produzir óxido de cobalto, você precisa de uma fonte que lhe forneça cátions de cobalto, e assim por diante.
Então você vai preparar uma solução aquosa, claro que com água deionizada, né, para minimizar a presença de outros elementos aí que, né, possivelmente possa vir junto com a água. E você vai preparar uma solução aquosa com os íons que você precisa, com os íons relativos à fase estrutural que você quer produzir e obviamente, você vai ter que adicionar um combustível. Um combustível, porque o grande tchan da questão aqui é você fazer uma combustão, você fazer o negócio pegar fogo, tá? Literalmente. E quando você prepara essa mistura aquosa com íons e um combustível, existe uma porção de opções de combustíveis, tá? Quando eu fazia o uso dessa técnica, eu sempre usava ureia ou glicina, mas existem outros. Eu usava esse porque eram os mais baratos e eram os que tinham disponíveis lá no laboratório. Mas eu já vi vários outros exemplos em artigos científicos, exemplos de outros combustíveis. Então fica aí a dica, né? Para quem tem interesse de fazer essa síntese, pesquise, né, nos artigos quais são as opções. Eu usava sempre ureia ou glicina. Enfim, você faz essa mistura e põe ela para desidratar sobre uma fonte de calor. Quem vai desidratar? A água. Vai desidratar, vai evaporar. No final vai ficar uma mistura de cátions metálicos e combustível. Nessa hora, o combustível ele é autossuficiente para fazer a mistura pegar fogo, né? Com a presença do próprio oxigênio da atmosfera, ele vai entrar em ignição, literalmente, vai realizar uma combustão, que é o que dá nome à técnica, né? Método da reação de combustão. E essa combustão, ela vai ficar aquela chama lá alguns minutos, e quando ela queima tudo que tem que queimar, essa chama ela cessa, ela apaga sozinha. Quando a chama da combustão cessa, é sinal que a reação de combustão foi encerrada. O produto dessa reação é um material com aparência de queimado, né? Mas é o seu material cerâmico na composição que você deseja, e ele é obtido na forma de pó. Só lembrando que o momento da desidratação da solução aquosa e o momento seguido pelo momento da ignição, ou seja, da combustão, ele pode ocorrer sobre uma placa quente, no interior de um forno mufla ou no interior de um forno micro-ondas. Eu já fiz uso das três formas e posso afirmar com toda a certeza do mundo. O meio que você usa para aquecer exerce muita influência nas características finais do material, porque aí tem um monte de questões termodinâmicas por trás, né? Esse meio, né, esse meio de aquecimento, como placa, ele vai ter muita dissipação de calor. Já no forno vai ter mais concentração de calor. Então, quanto mais calor, mais as partículas coalescem, enfim. O meio de aquecimento que você vai escolher vai trazer vai exercer, melhor dizendo, influências físicas no material final que você vai obter, tá? Mas aí tem que testar e ver o que melhor se adequa de acordo com aquilo que você quer produzir. Como foi dito, o produto da reação de combustão ele é obtido na forma de pó, tá? É um pó cerâmico. E a coloração desse pó vai ser definida pela composição que você utilizou. Um exemplo um óxido de cobalto, ele vai ser azul, um óxido de cromo vai ser vermelho, um óxido de alumínio vai ser branco. Então, assim, isso é muito legal para quem quer produzir, por exemplo, pigmentos cerâmicos, né? Porque aí você pode brincar à vontade. Você pode brincar à vontade com os elementos da tabela periódica, né? E produzir pós com a coloração que você deseja. Tá, vamos falar sobre o método Pettini? Então tá, o método Pettini, ele é um método que leva o nome do seu desenvolvedor, tá? O desenvolvedor foi o professor, alguma coisa Pettini, não vou lembrar do primeiro nome dele agora. E é um método maravilhoso, é um método que eu usei muito também quando eu fiz doutorado. E esse método ele também é conhecido como método do precursor polimérico, tá?
E, segundo a literatura, esta técnica de síntese ela é considerada mais sofisticada do que a técnica anterior. Simplesmente pelo fato de levar à obtenção de estruturas cerâmicas com distribuição uniforme e homogênea de íons metálicos, além da possibilidade de permitir o controle preciso da temperatura de sintetização do material obtido. O mérito maior do método Pettini é o fato de que você acidifica o meio aquoso antes de adicionar os íons metálicos. Você acidifica o meio aquoso com ácido cítrico. E aí, o que acontece quando você acidifica o meio aquoso? Ele fica repleto de cátions de hidrogênio. Então, esse ambiente acidificado, quando recebe os cátions que você precisa, esses cátions vão ficar o tempo todo em constante movimento de repulsão. Eles vão ficar uniformemente distribuídos. E o produto cerâmico final vai ficar com uma distribuição bem mais homogênea, bem melhor distribuída do que o produto cerâmico obtido no método da combustão, que lá na combustão ele tem essa limitação, assim, às vezes fica um aglomerado de cátions mais em um ponto da estrutura, tem outro. Esse problema ele é sanado com essa acidificação prévia do meio aquoso que o método Pettini faz, tá? Quando você põe essa solução acidificada para desidratar, porque essa água tem que desidratar, né, para você produzir a cerâmica, vai desidratando, e esses cátions que estão lá, eles vão ficando, né? Para não correr o risco deles se aglomerarem, você adiciona etileno glicol, daí o nome, né, método do precursor polimérico. Ele usa esse precursor polimérico. Adiciona-se etileno glicol para produzir uma resina. Essa resina ela vem para garantir que os cátions metálicos vão permanecer uniformemente dispersos, mesmo após a evaporação da água da solução aquosa. Legal, né? Então, essa resina polimérica, ela fica toda recheada de cátions uniformemente distribuídos, tá? Enquanto a água vai evaporando. Quando essa resina está totalmente desidratada, ela é submetida a um processo de pirólise ou pré-calcinação para a eliminação do excesso de carbono, né? Porque nós estamos falando de uma resina polimérica. Tá? Após essa pirólise ou pré-calcinação, você pode submeter o material a uma prensagem mecânica. Todavia, essa prensagem mecânica, ela não é obrigatória, viu, minha gente? Ela não é obrigatória porque depende do que você quer produzir. Eu, por exemplo, trabalhei com o método Pettini e não fazia a prensagem mecânica, porque essa etapa ela é mais indicada para quem vai produzir pastilhas cerâmicas. Como eu não produzia pastilhas cerâmicas, eu não fazia prensagem, tá? Eu já ia direto da pirólise, eu já ia direto para a sintetização, que é onde a fase cerâmica vai se formar de verdade. E um dos grandes méritos desse método é justamente isso. A etapa de sintetização desse método ela é muito versátil. Ela permite que você use uma faixa ampla de temperaturas, que varia de 300 até 1.200 graus Celsius. Então, você utiliza a faixa de temperatura que você quer, de acordo com as características físicas que você quer produzir. É sabido que quanto maior o valor da temperatura que você usa, maior vai ser o tamanho das partículas produzidas, né? Porque vai ter coalescência de grãos, e aí você pode prejudicar a questão da área superficial. Se você quer um material com alta área superficial, é mais recomendado que você faça essa sinterização em baixas temperaturas, mas aí a baixa temperatura às vezes não é suficiente para remover todos os resquícios de carbono que a resina deixou. Então aí você tem que entrar num processo de equilíbrio aí e ver o que é melhor para você, tá? Mas é um método muito eficiente para se produzir cerâmicas com baixo tamanho de partícula. Vamos falar agora do método de síntese conhecido como método síntese hidrotérmica convencional. Existe a síntese hidrotérmica convencional e a síntese hidrotérmica não convencional. A técnica conhecida como convencional, no caso essa que nós vamos falar, foi a técnica que eu já utilizei. Essa técnica ela se utiliza de uma estufa.
enquanto que a não convencional se utiliza de um micro-ondas. Basicamente, essa é a diferença, tá? Eu fiz uso da técnica convencional, ou seja, quando esse reator, esse recipiente que nós estamos vendo aqui nessa ilustração, quando ele é colocado dentro de uma estufa, beleza? Então vamos lá, como que seria basicamente, como que esse método seria basicamente realizado? Basicamente, você vai começar da mesma forma, preparando uma solução aquosa com água deionizada e os íons do seu interesse, os íons relativos à fase cerâmica que tu queres produzir, beleza? Você vai preparar essa solução. Lembrando que a quantidade de reagentes que são fontes dos cátions que você precisa, essa quantidade de reagente ela é definida por cálculos estequiométricos, tá? Existem técnicas de cálculos estequiométricos, ou seja, né, para quem gosta de química inorgânica é um paraíso, né? Então, você faz os cálculos estequiométricos para saber exatamente qual é a quantidade de reagente que você vai utilizar para produzir aquela concentração molar daquela fase cerâmica que você quer obter, tá? Se você colocar cátions demais, vai dar errado. Se colocar cátions de menos, também não vai formar a fase. A quantidade de reagente tem que ser equivalente à concentração molar da fórmula estrutural do material final que você deseja, que você pretende sintetizar, beleza? Então tá, você fez os cálculos estequiométricos, colocou lá os cátions na proporção correta na sua solução aquosa, tá lá o seu becker com a solução aquosa. Ok, você coloca ele dentro do reator. Esse reatorzinho aqui, azulzinho que nós estamos vendo. Você coloca só isso, a solução aquosa com os cátions que você precisa. Esse reator é que é o protagonista do método, tá? Esse reator, ele é, na verdade, ele funciona como se fosse uma panela de pressão sem suspiro. Ou seja, ele opera sob altas pressões internas, justamente por essa ausência de fluxo efluente gasoso. Ele não emite nada, tem zero emissão de fluxo. Por ele não emitir nenhum tipo de vapor, esse método ele é considerado um método de síntese limpa, ou síntese verde, ou enfim, ecologicamente adequada, né, correta, enfim. E no caso, isso é o que faz, esse caráter de ser ambientalmente correta é o que faz essa técnica se destacar positivamente em relação às duas técnicas anteriores, além do fato de que a técnica da síntese hidrotérmica permite a produção de cerâmicas avançadas em baixas temperaturas, em as temperaturas consideradas muito brandas. Perceba que em uma síntese hidrotérmica você vai utilizar temperaturas que variam entre 120 e 220 graus Celsius. 120 e 220, nessa faixa. Isso é uma temperatura considerada muito branda para produzir um material cerâmico, concorda? Então é isso, você preparou a sua solução com os cátions, colocou no reator, né? No reator, que é a nossa panelinha de pressão sem suspiro, fecha, coloca dentro da estufa em uma temperatura que pode variar entre 120 e 220, a depender do que você quer produzir. Quanto maior a temperatura, nessa faixa aí, nesse range aí, entre 120 e 220, quanto maior a temperatura, maior a pressão interna do reator, obviamente. E a pressão aí é que vai ser a força motriz que vai produzir o material cerâmico. Ou seja, é um método maravilhoso, com baixo consumo de energia térmica, né, e elétrica. É isso, sim. E aí depois, entre 4 e 12 horas, a síntese está pronta. Depende, cada caso é um caso, você tem que testar muito e ver previamente, se inteirar do que é que os pesquisadores falam sobre
sobre aquele tipo de material que você quer produzir, para você ter uma noção de quanto tempo isso vai ficar dentro da estufa, tá? Mas é um tempo que pode variar entre 4 e 12 horas, de acordo com os artigos que eu andei lendo recentemente. E é isso. E após esse tempo, você como não teve emissão de nenhum vapor, você pega aquela solução, põe para secar em uma estufa a 60 graus Celsius por 8 horas. O resultado da secagem já é o produto cerâmico, como nós vimos aqui, já é o produto cerâmico, ou já é o material cerâmico que você desejava produzir na forma de pó. Simples assim. Nós vemos aqui imagens de reatores reais que são utilizados em síntese hidrotérmicas, né? Ele é normalmente um artefato, né? Uma peça feita de aço e revestida com teflon. Normalmente, como ele opera em baixas temperaturas, né? O teflon não vai sofrer nenhum tipo de degradação, de problema, tá? É isso, e a gente vê que existem reatores de diferentes tamanhos, né? Pequenos, médios, grandes, enfim. Você vai utilizar o reator que melhor lhe aprover, né? O reator que der mais certo para a sua necessidade. Tá? Você quer produzir pouco material ou muito, enfim, seria isso. Tá, resumidamente, qual é o passo a passo, professora, que eu tenho que usar para produzir um material cerâmico por um método químico? Primeiro passo, escolha o método químico que melhor se adequa à sua necessidade. Como assim? Escolha o método químico que é mais fácil para você, ou o método químico que melhor se adequa à realidade do seu laboratório. Alguns métodos químicos não se adequam à realidade do laboratório que eu trabalho, porque precisa de uma infraestrutura assim, essa eu não consigo. Então, o meu conselho é: escolha um método que seja mais fácil para você, ou que você já tem experiência, ou aquele que se adeque melhor à realidade da sua infraestrutura laboratorial. Uma vez escolhido o método, você vai fazer os cálculos estequiométricos, que são aqueles cálculos que determinam a quantidade de reagente que você vai aplicar lá na solução inicial. Percebendo que todos os métodos começam com a preparação de uma solução aquosa, com cátions, né? Basicamente, né? Eu falei, existe muita semelhança, né? O terceiro passo, aí após você determinar os cálculos estequiométricos e saber quantos gramas ou quantos quilos, não sei, né, se você está produzindo em pequena quantidade ou em grande quantidade, quando você determinar a quantidade de reagentes, você parte para executar o método, você vai executar o método. Esse seria o terceiro passo. O quarto passo é a obtenção do seu material cerâmico na forma de pó. O quinto passo seria caracterizar esse material. O quinto passo é de uma importância capital, assim, é de uma importância gigante, porque fazer os passos 1, 2, 3 e 4 não garante que você obteve o material que você gostaria. Eu falo por experiência própria. Muitas vezes eu fiz tudo certinho, aqui na câmera, né, certinho, e quando eu obtive o material que eu fiz um raio-x, não era a fórmula estrutural que eu gostaria. Era uma forma parecida, ou uma fórmula cheia de fases segregadas, fases diferentes. Então, aí você, quando a caracterização mostra que o material que você obteve não é aquele que você idealizou inicialmente, você vai investigar. Você é pesquisador, né? Então, vá investigar onde é que está o erro. O erro está nos cálculos estequiométricos. Você usou reagente demais? Você usou reagente de menos? Você usou combustível demais? A temperatura foi alta demais? Foi baixa demais? Inclusive, é um mandamento, assim, você aferir a temperatura sempre, na temperatura da chama da combustão, ou do interior do fogo, ou do interior da estufa, para você ter esse controle. Porque caso dê errado, você ficar mais fácil saber onde é que está o erro, para você consertar. Então, quinto passo, você caracteriza o material que você produziu. Se o resultado deu ok, né? Se o resultado deu ok, cadê a câmera? Aqui a câmera, né? Não estou nem vendo, gente. Aqui. Se o resultado deu ok, você encaminha o seu material final para a aplicação final. Ah, deu certo, graças a Deus. Obtive o material que eu estava querendo mesmo. Era exatamente essa fase. Encaminha para a aplicação final. Se, por um acaso, o material que você obteve, não por algum problema, por algum errinho que você cometeu,
sem perceber, obviamente. Se a fase não foi a desejada, repita o processo, investigando onde possivelmente ocorreu o problema, tá? Ainda nessa pegada de resumo, enfim, independente do método de síntese que você lançar mão, você vai obter o seu material cerâmico na forma de pó, tá? E após a conformação mecânica desse pó, que você pode utilizar N técnicas de conformação mecânica industrial que existem, e você vai, independente do método de síntese que você utilizou, você vai obter um material cerâmico na forma de pó. Após a conformação mecânica desse pó, você vai ter finalmente a sua tão desejada peça ou artefato cerâmico de cerâmica avançada pronto para a utilização. Então, pessoal, eu trouxe algumas curiosidades aqui sobre os materiais cerâmicos, tá? Sobre materiais cerâmicos avançados, né? Que é o foco da nossa conversa. E, enfim, eu trouxe aqui as principais companhias produtoras da atualidade. Então, para quem não sabe, para quem não conhece os nomes das principais indústrias multinacionais produtoras de cerâmicas avançadas no mundo, eu trouxe aqui os nomes, tá? Então, quem tiver interesse aí de trabalhar na área, já aproveita esses nomes aí, entra no site lá e envia o currículo, né? Obviamente, pessoal, que existem muitas outras indústrias, muitas. Eu trouxe o nome das maiores, das mais famosas, das gigantes multinacionais que produzem cerâmicas avançadas atualmente. Mais uma curiosidade sobre cerâmicas avançadas. De acordo com uma pesquisa realizada em 2018, há uma perspectiva de movimentação econômica até 2025 para movimentar o montante de 100 bilhões de dólares no mercado das cerâmicas avançadas. Então, esse montante expressivo, obviamente, ele inclui investimento em pesquisas, gasto com produção e, obviamente, lucros com comercialização. Ou seja, é um valor bem expressivo e mostra o quão promissora essa área é e o quão convidativa ela pode ser para os jovens, para os estudantes que estão estudando e que têm interesse de se especializar nessa área. É uma área promissora e convidativa, né? Mais uma curiosidade, de acordo com a pesquisa realizada em 2018, a trajetória do crescimento econômico no mercado das cerâmicas avançadas entre 2017 e 2025 em vários países do mundo foi uma trajetória constantemente crescente, linearmente crescente. Entre 2017 e 2025 não há, de acordo com essa estimativa, né, de acordo com essa pesquisa, não há nenhum ponto de depressão, de queda, de queda nessa trajetória, né? É uma trajetória sempre crescente, continuamente crescente. Isso corrobora com a informação do slide anterior e mostra que realmente é uma área promissora e que tem futuro, né? É muito promissora e para quem pretende se especializar. Eu penso que quem estiver adequadamente qualificado nessa área tem muita chance de ganhar o mundo aí e não ficar desempregado. E a gente vê que essa pesquisa, ela utilizou como pesquisa países de vários lugares do mundo, né? Reino Unido, outros países da Europa e Rússia. Para encerrar essa parte de curiosidade, gente, eu achei interessante também essa informação e resolvi trazer para a gente comentar, né? Então, de acordo com a pesquisa realizada esse ano, agora, em 2020, de acordo com essa pesquisa, todas essas referências que eu estou falando estão no final da apresentação, tá? Para quem tiver interesse de ler mais e saber maiores informações, tá? Então, de acordo com essa pesquisa que foi realizada esse ano, ou seja, é uma pesquisa super atualizada, teoricamente, né? De acordo com essa pesquisa, ela mostra como é que está a perspectiva, ou a expectativa, melhor dizendo, a expectativa de crescimento econômico no mercado das cerâmicas avançadas no mundo inteiro entre 2020 e 2025. Essas partes do mundo, né, estas partes que estão em cor verde, segundo essa pesquisa, são regiões do mundo
onde há uma expectativa alta de crescimento econômico, ou seja, estão esperando aí que o mercado das cerâmicas avançadas vai bombar nessas áreas que está em cor verde. De acordo com a pesquisa, essas partes que está em cor amarela, para estas partes que estão em cor amarela, há uma expectativa de crescimento econômico mediano. E nessas partes de cor rosa, segundo a pesquisa, há uma expectativa de crescimento baixo. Infelizmente, a nossa América Latina está nessa parte, né? Mas, enfim, são dados dessa pesquisa, não quer dizer que é uma verdade absoluta. Tudo bem? Passemos. Ok, a gente vai entrar agora na última parte da nossa apresentação, tá? Que fala sobre aplicações das cerâmicas avançadas. E assim, pessoal, eu adoro falar de aplicações, porque independente do assunto, eu acho que quando a gente fala de falar de aplicações ou vislumbrar as aplicações torna o entendimento de qualquer assunto muito mais palpável, concorda? Então, assim, a gente vê que o assunto fica bem palpável, você, nossa, agora eu entendi, isso é feito para aquilo, então, assim, as coisas ficam muito mais fáceis, na minha concepção, obviamente. Então, sim, antes da gente entrar nessa parte de aplicações, eu só gostaria de deixar muito claro, gente, que, assim, são muito diversas, são incontáveis as possibilidades de aplicações dos materiais cerâmicos avançados, é quase incontável, assim, é um leque, assim, que eu não, assim, não teria como a gente abordar tudo aqui, até porque nem eu sei todas as possibilidades, assim, enfim, nem eu, até parece, né, assim, enfim, eu não tenho como saber todas as possibilidades, porque todo dia surgem aplicações novas e tal, enfim. Mas de acordo com a pesquisa que eu fiz, né, que eu sempre leio sobre esse assunto e tal, eu trouxe aqui alguns poucos exemplos. Eu trouxe os mais clássicos, os mais conhecidos da indústria e do mercado consumidor, consequentemente, tá? Eu trouxe poucos exemplos e é isso, assim, eu não tenho aqui a pretensão de passar o entendimento de que nós temos aqui todas as aplicações possíveis das cerâmicas avançadas, tá? Não tem, porque são incontáveis. Ok, professor, entendi. Tá, então olha só, mais uma coisa que eu preciso falar para a gente entrar nesse tópico. Nós vamos ver aplicações em áreas muito distintas, áreas muito diferentes umas das outras. Mas uma coisa que eu quero que fique muito clara para você, uma coisa que eu quero que todos que estão nos vendo prestem muita atenção, é que, independente da área na qual aquela peça cerâmica está aplicada, todas elas têm uma coisa em comum. Qual é? Todas essas aplicações, independente da área, elas têm em comum a necessidade de uma peça ou artefato cerâmico com composição específica. Naquela aplicação, independente da área, não caberia uma peça ou artefato cerâmico com composição qualquer. Teria que ser uma peça ou artefato cerâmico de composição específica, tá? Independente da área. Então, isso, todas as aplicações vão ter em comum, ok? Então, vamos lá. Primeira aplicação que eu trouxe é uma aplicação que é bem clássica, né? Que eu acho que todo mundo conhece. São os filtros refratários, que são muito utilizados em indústrias siderúrgicas para a filtragem de metais fundidos, para a separação das impurezas sólidas, também chamadas de escórias, né? São aquelas impurezas acessórias que vêm junto lá com minérios e tal. E às vezes fruto de reações que vão acontecendo durante o beneficiamento. Enfim, para separar o metal fundido das escórias. Estes filtros nada mais são do que espumas em estado sólido e são, em sua grande maioria, à base de óxidos ou carbetos metálicos com caráter reconhecidamente refratário. A maioria são à base de alumina, zircônia ou carbeto de silício. Tá? É uma aplicação clássica das cerâmicas avançadas, tá, minha gente? Próxima aplicação. Filtros tubulares de alumina. Então, esses filtros tubulares de alumínio, eles são, na verdade, tubos porosos, muito porosos, né? A gente consegue ver os poros com muita facilidade, né? A olho nu.
Então, são tubos porosos muito utilizados em aquários ou outros ambientes aquáticos. Esses filtros eles são utilizados para fazer a filtragem ou a remoção de colônias de bactérias ou outras substâncias químicas que tenham sido adicionadas naquele ambiente para tratar a água. Exemplo, íons cloreto ou amônia, enfim, tá? Esses filtros são, na verdade, peneiras moleculares, tá? Eles vão reter a passagem dessas substâncias maiores e permitir a passagem das moléculas de água, né? Claro. Então, são na verdade, peneiras moleculares e são muito conhecidos comercialmente como caça-bactérias, muito embora eles tenham a função de eliminar muito mais do que apenas bactérias. Próxima aplicação, rolamentos para motores. Estes rolamentos cerâmicos são muito recomendados para os motores que operam sob a ação de temperaturas muito elevadas. Então, alguns motores, eles experimentam uma temperatura externamente, mas internamente eles estão experimentando temperaturas muito maiores do que as externas. Então, nesses casos, quando esses motores operam sob a ação de temperaturas muito elevadas, não seria tão adequado, né, utilizar rolamentos feitos de material que pode ter algum tipo de instabilidade dimensional por experimentar temperaturas muito altas. Então, esses rolamentos cerâmicos à base de cerâmica refratária são muito recomendados para motores que operam sob a ação de elevadas temperaturas. Basicamente é isso. Mais um exemplo clássico de material cerâmico refratário seriam anéis e parafusos refratários. Acho que essas imagens falam por si, né? Mais uma aplicação de material cerâmico refratário. Essas peças são muito recomendadas para máquinas, motores que operam sob a ação de elevadas temperaturas. Basicamente é isso. E que, nesses casos, especificamente, anéis ou parafusos feitos de outros materiais poderia trazer problemas de instabilidade, ok? Basicamente. Uma outra aplicação seriam as pastilhas para freios de automóveis, né? Pastilhas de frenagem. Normalmente são feitas à base de carbetos metálicos, né? Tipo carbeto de molibdênio. Carbeto de molibdênio, carbeto de tungstênio, principalmente, é muito usado para isso. Carbeto de tungstênio, carbeto de silício, carbeto de cobalto, tá? São muito utilizados para essa aplicação. A gente vê ali em uma das ilustrações uma imagem de uma pastilha já bem desgastada, e em relação a essa questão do desgaste, eu gostaria de fazer um comentário sobre essas pastilhas novas que a gente vê aqui embaixo, né? Pastilhas novas. A gente vê que elas têm um risco, né? No centro, né? Na verdade, um sulco, né? Acho que a palavra mais técnica seria um sulco, bem no centro. E esse sulco, ele é projetado aí propositalmente para servir de parâmetro comparativo do nível de desgaste da pastilha, tá? À medida que a pastilha vai desgastando, esse sulco vai desaparecendo, esse risco vai desaparecendo. Então, quando você leva seu carro para a manutenção, é isso que lá o profissional lá vai olhar, né? Se está no ponto de trocar a sua pastilha ou não, né? Ele olha lá, né, com a lanterna, talvez. Se o sulco desapareceu, é porque aquela espessura... Ai, minha mão, cadê? Porque eu não acho a câmera o ponto. Se o sulco não está aparecendo, é porque a sua pastilha já desgastou demais, já está no ponto de trocar, ou às vezes já passou do ponto. Tá? Interessante, né? Uma outra aplicação que eu achei, né, que seria interessante trazer sobre cerâmicas avançadas são essas placas para proteção balística. São os famosos coletes à prova de bala, né? Coletes ou escudos, né? À prova de bala. Não sei se todos sabiam, mas essas peças ou artefatos, elas possuem internamente uma placa de cerâmica, formada por grãos grosseiros de alumina ou zircônia ou uma mistura dos dois, tá? De acordo com as fontes que eu andei pesquisando, pode ser grãos grosseiros de alumínio, grãos grosseiros de zircônio ou a mistura dos dois. E, pessoal, uma coisa interessante é que, de acordo com os especialistas nesse tipo na fabricação desse tipo de artefato,
eles falam que o que garante o sucesso da aplicação das cerâmicas avançadas, nesse caso aí, de coletes, à prova de bala, né, coletes ou, né, escudos, é a expressiva dureza dos grãos grosseiros de alumina ou zircônia. Segundo as fontes, esses grãos grosseiros de alumina ou zircônia, eles possuem uma dureza que é tão expressiva, que é tão alta, que chega a ser comparada com a dureza do diamante. Chega a ser comparada com a dureza do diamante, porém com uma viabilidade econômica muito maior, né? Mas, enfim, o que garante o sucesso dos grãos grosseiros de alumina ou zircônia, ou a mistura dos dois, nesse tipo de aplicação, seria a expressiva dureza desses grãos. Então, para reter para barrar o impacto do projeto, né? Então, sim, obviamente que essas placas cerâmicas, elas são revestidas com um material confortável, tipo neoprene ou outro material confortável, para que a pessoa consiga vestir, né, sem se machucar. É isso. Ok, passemos para a próxima aplicação. Uma outra aplicação que hoje em dia está bem comum são as ferramentas de corte, né? Assim, a gente tem visto muito isso nas lojas, né? Eu, assim, particularmente tenho visto com muita frequência nas lojas essas ferramentas de corte, como facas, serras, né? Serras, canivete, descascador de legumes, né? Eu tenho visto muito nas lojas para vender e são muito bonitinhas, né? Servem até de decoração na cozinha. E uma coisa interessante, sim, todas são à base de alumina, tá? A lâmina que corta. 99% dessas ferramentas de corte que você vai ver aí para vender, né, no mercado, enfim, no comércio, são à base de alumina. E uma coisa interessante, que eu não sei se vocês sabem, é que todas essas ferramentas de corte de cerâmica avançada, elas têm uma característica muito, muito interessante, que elas não perdem o fio. Elas não perdem o fio nunca, ou seja, você nunca vai ter a necessidade de amolar, não, essa faca não serve mais, porque ela nunca perde o fio, ela está sempre afiada. Por outro lado, ela tem a desvantagem da fragilidade, né? Ou seja, assim, não pode cair no chão, né? Porque você pode perder a peça, né? Próxima aplicação. Esta aplicação são as biocerâmicas, né? Que hoje em dia é muito comum a gente ver pessoas usando facetas ou coroas dentárias à base de zircônia ou porcelana, né? E o que garante o sucesso dessa aplicação, especificamente, é a dureza desses materiais, né? Eles são extremamente duros, né? Principalmente em se tratando da zircônia, ela é dura o suficiente para não se desgastar por abrasão quando a pessoa escova. Então, assim, ela fica sempre brilhosa, sempre, né, com esse aspecto estético bonito. E também um outro atrativo é que, por ser um material de baixíssima porosidade, né, tem uma porosidade muito menor do que o dente natural, os dentes ficam sempre branquinhos, né, eles nunca ficam amarelados, eles não absorvem pigmentação, né, dos alimentos ou bebidas, né, então está sempre branquinho porque é um material com zero porosidade ou quase zero, tá? Então, essas são as características físicas que garantem o sucesso dessas aplicações, tudo bem? Próxima aplicação. Ainda falando de biocerâmicas, a gente vê aqui um caso de implante de cabeça de fêmur, né? A gente, quem sofre de artrose, né? Segundo eu li, eu não entendo nada de assunto de medicina, não entendo nada. Mas, enfim, de acordo com o que eu li, né, problemas de artrose, né, que é uma doença degenerativa dessas articulações, desse tipo de articulações, porém não apenas dessa articulação, né, pode ser em outras articulações do corpo, enfim. Mas o problema da artrose é que ela desgasta, ela é uma doença degenerativa,
e não tem cura, né? E aí, o ideal é você fazer um implante, de acordo com o que eu li. Então, é um material que oferece muitos resultados interessantes e positivos. Para esse caso, seria uma cabeça femoral de alumina, tá? Encaixada em uma haste de titânio. E a gente vê ali a imagem da radiografia, né, mostrando que já foi implantado e que tem uma cabeça ali de alumina com uma haste de titânio, né? Bem interessante. Aqui nós vemos imagens mais detalhadas sobre cabeças femorais à base de alumina, né, para implante, para encaixe de quadril e fêmur. Mais uma aplicação. Essa aplicação, em específico, eu tenho um carinho especial por ela, assim, porque foi o objeto de estudo da minha tese. Então, assim, eu tenho um carinho especial por catalisadores petroquímicos. E para quem não conhece, é muito comum produzir, é muito comum se utilizar catalisadores cerâmicos para produzir gasolina, biodiesel ou refino de gás natural, ou seja, para converter frações pesadas do petróleo em combustíveis de alto valor agregado, como é o caso da gasolina, do biodiesel ou do gás de síntese, né, que é um derivado do gás natural. Então, esses materiais cerâmicos, eles são muito demandados, são muito requeridos em polos industriais petroquímicos, tá? que trabalham com refino de petróleo, enfim, e tudo mais. Então, são materiais cerâmicos que... enfim, essas aplicações que eu falei, petroquímicas, elas são aplicações muito sensíveis à composição, ou seja, o catalisador cerâmico, ele precisa ter uma composição extremamente definida, tá? Se tiver um átomo fora da composição que tem que ser, o catalisador ele não vai ser ativo na hora de ativar a reação de conversão da fração pesada, tá? Então, claro que a gente obtém o material na forma de pó, como eu falei lá no começo, a gente obtém na forma de pó, pelo método que você escolheu, você obtém na forma de pó e depois você produz esses pellets como comprimidos, tá? E por prensagem, tá? Esses pellets, e aí, normalmente, a indústria petroquímica, ela faz uso desses materiais na forma de pellets, ok? Passemos. Uma aplicação bem clássica seria substratos cerâmicos de comportamento semicondutor que servem de suporte para fabricação de dispositivos eletrônicos, né? Então, eu acho que essa é uma das aplicações mais clássicas de todas, né? Muito conhecida, muito antiga, né? Placas cerâmicas de comportamento semicondutor. É sabido que quando você produz óxidos metálicos envolvendo metais das famílias 2 e 4 ou 3 e 5 da tabela periódica, você pode produzir, provavelmente esses óxidos metálicos, eles podem apresentar um comportamento semicondutor. Então, assim, eu acho que é uma das composições mais conhecidas e mais antigas para os estudiosos dos materiais cerâmicos. Então, fica aí mais esse registro de uma aplicação clássica dos materiais cerâmicos, ok? Usado como substrato mesmo, como apoio, né? Para o encaixe de placas, ali mostra, né? Placas de cobre ou, enfim, outros dispositivos eletrônicos, enfim. Próxima aplicação, materiais abrasivos, também conhecidos como papéis abrasivos, muito conhecidos como lixas, né? Então, as lixas, para quem não sabe, são produzidas em indústrias de cerâmicas avançadas, né? As lixas, elas são, basicamente, grãos de cerâmica com uma composição específica, ou seja, grãos de cerâmica avançada colada sobre uma fita de papel. Uma fita de papel pode ser fina ou mais espessa, enfim, depende do tipo de lixo que a indústria quer produzir. Mas seria um exemplo aí, mais um exemplo de aplicação, né? Então, você pode usar grãos mais grosseiros, se você quer uma lixa mais robusta, ou grãos mais delicados de material cerâmico, se você quer uma lixa mais fininha, tá? Então, fica aí esse registro de mais uma aplicação.
Vamos para a próxima aplicação? Tá, aqui a gente já está encerrando já. Aplicações diversas, tá, na indústria, assim, eu coloquei várias porque eu não sei nem assim se eu vou falar de cada uma, porque também eu estava com tempo, eu estava com medo de também extrapolar o tempo, né? E eu disse, eu vou colocar essas aqui para a gente falar, assim, meio que, né, no geral. Então, eu trouxe aqui aplicações diversas. Exemplos, componentes para válvulas de exaustão, à base de zircônia, cabinhos de alumina ou sílica para fusão de materiais, ou, enfim, para, né, fundir alguma coisa no forno. Outros exemplos, anéis e parafusos à base de carbeto de silício, bicos de nebulização de nitrito de silício. Aplicações diversas, e acreditem, existem dezenas de aplicações que eu não consegui trazer, porque o tempo é limitado e a gente não conseguiu falar de tudo, viu, minha gente? A gente não poderia encerrar essa nossa conversa falando sobre aplicações de cerâmica avançada sem falar das fibras ópticas de sílica. A gente não poderia deixar de falar, né? Porque, assim, hoje em dia, principalmente, assim, né? As fibras ópticas, elas têm uma importância imensa. Veja, nós estamos aqui falando remotamente, né? Graças a essas telecomunicações que acontecem por transmissão de dados por fibras ópticas, né? Então, hoje em dia, nesse nosso mundo globalizado, né, as fibras ópticas têm uma importância preponderante, capital, e, enfim, me faltam palavras para dizer o quão grande é a importância desse tipo de artefato cerâmico, né? E eu não poderia deixar de falar das fibras ópticas, que são a base de óxido de silício, né? E é um tipo de cerâmica avançada também. E é isso, pessoal. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma aplicação, não sei. Deixa eu ver. Não, aqui nós temos as referências que eu utilizei para construir essa aplicação, né? Fica aí esse registro para quem quiser buscar mais informações, né, de cada uma dessas referências. E, pessoal, era isso que eu tinha, né, para conversar com vocês sobre cerâmicas avançadas. Mais uma vez, eu agradeço o convite, foi um prazer estar aqui no Conema. E vou ficar disponível para conversar agora, para responder alguma pergunta. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, estarei disponível agora. E muito obrigada pela atenção de todos. Um forte abraço, tenham todos um bom dia. Olá de novo, muito obrigado pela sua participação. Em breve teremos a mesa redonda com ex-alunos do curso de Higiene e Materiais e Engenharia Metalúrgica, falando sobre as perspectivas para o campo de trabalho após o término do curso. Se você se interessar, pode acessá-la pelo site em descrições. Te vejo lá, até mais!